Salve, salve! Parabéns para você, parabéns para nós, parabéns para a emissora. Dia 19 de novembro acabou de passar, Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E aí, coincidentemente, dia do aniversário do Agora é que São Elas. Aí muitas pessoas falam, Kátia, você foi sagaz, né? Você lançou o Agora é que São Elas no mesmo dia que a ONU estava lançando. Não. Dia 19 de novembro é o aniversário do meu pai. E o meu pai foi um cara que me inspirou muito. Então, eu quis lançar no dia do aniversário dele, e, coincidentemente, a ONU lançou também lá o Dia do Empreendedorismo Feminino. Mas o que vale nessa história toda é que nós estamos aqui há tantos anos, trazendo um programa de qualidade, elevando as mulheres a novos patamares através do conhecimento, que é libertador. Então, parabéns para todos nós. E o tema de hoje tem muito a ver com isso. Será, gente, que é importante que as crianças aprendam sobre empreendedorismo? O que será que está faltando para que essa nova geração entenda que ou você é empreendedor ou você é intraempreendedor? Não existe outra história. Ficou confuso? Não sai daí, larga esse controle remoto, porque a gente vai para o comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Voltando aqui. Bom, meninas, a gente leu muito a respeito. O que nós percebemos é que essa nova geração, ela está se formando, se graduando, se pós-graduando, se doutorando e não estão prontos para nada. Muitos empresários dizem que essa galera que está saindo das universidades não estão prontos, né, para empreender ou intraempreender. Então, quem se habilita aí, primeiro de tudo, a falar para o público a diferença entre intraempreendedor e empreendedor, para que a gente comece a falar desse nosso tema tão importante hoje, que é empreendedorismo para as crianças. Bora lá? Quem vai? Você olhou para mim. Bom, na verdade, quem está no mundo corporativo, às vezes, quando as pessoas trabalham dentro de empresas, elas acham que isso não tem espaço para empreender. E é muito ao contrário. Né? Cada vez mais as empresas buscam profissionais que saibam empreender dentro deste universo. Então, você está empreendendo dentro de uma empresa, né? O empreendedorismo. Quando a gente está falando de abrir uma empresa mesmo, né? Construir uma marca, o pequeno empreendedor, aí nós estamos falando desse empreendedorismo externo, né? Que a pessoa cria a sua própria empresa, o seu próprio negócio. Agora, como você falou, né, eles estão preparados ainda, as nossas instituições de ensino, desde o básico até as universidades, tem um caminho a trilhar para ter, já desde o início, desde a criancinha lá, atividades que levem para o desenvolvimento dessas competências. Hoje a gente não tem a parte educacional ainda, claro, tem escolas mais preparadas para isso, mas a maioria das escolas e das universidades ainda a gente não tem isso como uma condição de sempre, que tem que existir. Sim. Esse desenvolvimento dessas competências. Porque a gente tem que entender, né, as psicólogas de plantão aí, a gente tem que entender que empreender diz muito mais respeito a comportamento até do que a conhecimento. É claro que você precisa ter o comportamento e depois você precisa aprender gestão, né? Então aí é adquirir comportamento, depois adquirir o conhecimento. Mas esse comportamento a gente tem que ensinar para as crianças logo cedo, né? Senão eles ficam perdidaços mesmo, é isso? Eu entendo que já começa a educação, já vem de casa, né? No caso, já começando com uma educação financeira, porque para você empreender, você tem que saber lidar com planilha, planejamento, organização e o financeiro principalmente, porque senão a empresa não vai sobreviver. E o que a Mari falou também achei super importante, porque as escolas não estão muito preocupadas com isso. Salvo algumas escolas particulares,
mas aí poucas pessoas que têm acesso, não é a população em geral. Então, seria bom que houvesse mais políticas públicas que visassem essa questão, né? Já começasse desde pequenininho, como se vai fazer uma feira, lidar com dinheiro. Por exemplo, lá em casa, o meu filho ele tem a mesada dele. É R$10. Ele tem 8 anos, ele começou a ganhar com 6. E, às vezes, eu saio e falo assim, putz, estou sem nenhum trocado. Mãe, você quer minha mesada? Eu te empresto. Às vezes eu pego, depois eu devolvo. Então, assim, aí ele fala, eu estou guardando para comprar um jogo. Eu tô guardando Olha, que legal. pra tal coisa. Então, assim, tem que já começar, né? Pelo menos a lidar com o dinheiro. Então, assim, a questão do empreender, cada vez mais no nosso Brasil, muitas pessoas estão tendo que montar pequenos negócios, serem empreendedoras para sobreviver. Nós estamos com mais de 14 milhões de desempregados. E é interessante você dizer isso, porque aí eu queria a opinião aí principalmente da Yara, que eu sei que é uma grande empresária, porque, Yara, você começou a empreender por necessidade. Hoje você empreende por oportunidade, né? As empresas aí brilham Brasil todo, que está fora Brasil. E como foi essa estrutura de por necessidade e por oportunidade? Porque eu acho que isso é o quesito que pega quando a gente fala em levar para as escolas. Ter o comportamento de entender, opa, eu sou empreendedor. Se a empresa que eu estou prestando serviço não for bem, com certeza vou perder meu emprego. E aí não ter só aquele papel de ser o funcionário, o empregado ou, quiçá, como preferem, colaboradores, né? E quando a gente fala de intraempreendedor, voltando para a minha história, eu tive que ser intraempreendedor para me tornar empreendedor. Eu acho que é um passo que a pessoa segue, porque ela tem que ter uma certa noção ali de empreendedorismo, né? Empreendedor de si mesmo. Isso. Quando você tem isso, você começa a desenvolver. E eu me tornei empreendedora com 16 anos. Eu tive que ser emancipada. Minha mãe teve que ir lá no cartório assinar para eu poder abrir minha primeira empresa. E hoje eu fico olhando as meninas de 16 anos, eu fico pensando, nossa, daquela idade, a pessoa, né, a gente vê aí na rua e tudo, com uma mentalidade que não tem nada a ver com empresas, muitas vezes na brincadeira, no WhatsApp, no videogame, no YouTube. E eu fico pensando, meu Deus, olha, naquela idade, ou daquele tipo de pessoa, eu estava já abrindo a minha empresa, mesmo sem ter condição, como você disse, foi necessidade, né? Eu vi uma oportunidade, eu abracei ela. Mas será que eu abraçaria essa oportunidade se eu já não tivesse com uma mente empreendedora? Isso. Será que eu enxergaria essa oportunidade? Eu acho que isso acontece na maioria das vezes. As oportunidades, elas batem na porta, mas as pessoas não estão preparadas e não conseguem enxergar ela. E eu vejo muito isso mesmo na minha filha. Né? Como eu quero educar ela para o empreendedorismo, ela já desde pequenininha ela sabe o que é um lucro, ela sabe somar, por exemplo, mãe, eu quero vender bolo hoje para o pessoal que trabalha na loja. Aí ela pede a pessoa que trabalha em casa para ajudar ela, né? Fez o bolo para ela e ela foi lá, colocou uma bolsinha do lado e vendeu. Eu falei, filha, vamos somar. Você gastou R$10 para fazer esse bolo. Vamos tentar, pelo menos, ganhar 10 de lucro aí, né? O que precisa para ganhar 10 de lucro? Ela fala, mãe, eu tenho que dividir aqui cada pedaço para mim conseguir dar R$20 aqui. Olha. E aí ela começou a fazer essas somas. E hoje, infelizmente, isso não ensina na escola. Não. Esbarra no teu setor, né, Cíntia? Diretamente ligado, né? Sim. Então, hoje eu tenho, né, os meus alunos, eu tenho uma matéria sobre empreendedorismo. Então, assim, nas escolas públicas, realmente, infelizmente, não tem. Mas tem as escolas técnicas que também são gratuitas, que também ensinam muito e preparam os jovens aí para o empreender. E onde eu trabalho, que também é uma ONG, prepara aprendizes, nós temos essa matéria do empreendedorismo. E eu fico, assim, feliz no final da matéria, porque quando eu começo da matéria, eu sempre falo, vocês acreditam que o empreendedor ele já nasce empreendedor? E no primeiro dia, muitos falam que sim. E aí, no decorrer das aulas, eles entendem que não, que nós não nascemos empreendedor. Mas nós podemos, sim, a cada dia aprender e ser, sim, um empreendedor de excelência. E eu mostro para eles que eles, trabalhando lá dentro da empresa, eles já podem ter comportamento empreendedor lá dentro. Porque aí, sim, eles vão entender o que é ser empreendedor lá na frente. Então, nossas crianças hoje ainda estão sendo incentivadas ao CLT a vida toda.
E eu sou super a favor de, já desde criança, tornar mesmo esse espírito empreendedor, mostrar para ela que é possível. Porque quem põe esse Brasil para frente, gente, são os empreendedores. E comportamento, né, Ana? Só Fala. complementando o que já foi falado, existe uma necessidade urgente de colocar na grade curricular o empreendedorismo. E tem uma coisa muito importante que é o Incompany, que é quando aquele jovem vai ser contratado pela primeira vez, realmente ele não sabe nada, mas cabe a pessoa que está contratando verificar se ele tem se o que ele pensa está alinhado à empresa, e daí ele investir nesse jovem, né? Porque daí faz como fala? A cultura empresarial. A cultura empresarial, exatamente. Então, eu acho que existem 2 caminhos aí para ser cumprido para ajudar esse jovem. Sem dúvida. Li? Bom, quando você falou do comportamento, e aí essa questão do que está faltando, eu penso e vejo nos atendimentos que essa questão do que está faltando para esses jovens e as crianças, na verdade, é reflexo desse comportamento do indivíduo, né, do próprio pai, da própria mãe. Então, é muito lindo e esperançoso ouvir esse depoimento da Yara, né, da forma com que ela já está educando os filhos dela. Porque o que a gente percebe é uma cultura muito pautada na questão do ter e não do ser. Então, quando esse olhar empreendedor, quando essa criança, então, a filha, pegando o seu exemplo, Yara, quando nessa dinâmica da família, a gente percebe que já existe isso dentro da casa. Então, essa criança ela vai olhando e vai reproduzindo. Que é aquela fala, né, que o exemplo, né, de você aprende muito mais com o exemplo do que aquilo tudo que você vai falando. Né? É isso mesmo. E a gente tem assim, né, uma série de gente bacana que também ensina através do exemplo, e a gente vai chamá-las. Monice Teaser, empresário legal. E por fim, Francisca Muraca, com Ciência da Felicidade. Olá, tudo bem? Eu sou Monize Tesser, sou professora e advogada especialista em direito empresarial e estou aqui no quadro Empresário Legal toda segunda-feira. No vídeo anterior, falamos que toda empresa possui uma função social e, por isso, é de interesse dos stakeholders, como, por exemplo, os acionistas, os credores, os empregados, os consumidores, os fornecedores, a comunidade local, o governo e dentre outros, que essa atividade empresária seja preservada. Contudo, quero ressaltar para vocês que tal questão também deve ser analisada com muita cautela. Não se pode preservar empresas com uma organização ineficiente, empresas defasadas e incapazes de produzir bens ou fornecer serviços que atendam à real necessidade da população. Não se pode querer preservar empresas hoje que colocam serviços e produtos defeituosos no mercado, que distratam o consumidor e distratam seus próprios funcionários. Ou empresas que não se preocupam com sustentabilidade, inclusão e diversidade. Se for assim, então é preferível a falência, pois a manutenção de más empresas prejudicam as boas. A lei e a atuação do Poder Judiciário devem analisar, então, o caso concreto, a fim de encontrar uma solução para a manutenção daquela atividade empresária que realmente seja relevante à coletividade. Por isso, existem diversas decisões judiciais nos tribunais que tomaram como tal princípio como base, prestigiando-se a preservação da empresa e reconhecimento à sua função social. Mas é claro, esse princípio não é absoluto e deve ser valorado qual é o bem maior que merece a proteção. Neste ponto, temos alguns exemplos ligados diretamente aos requisitos do empresário. Mas você sabe quais são os requisitos que a lei exige para ser empresário? Os 2 principais requisitos estão lá no artigo 972 do Código Civil, que diz que podem exercer a atividade do empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e os que não forem legalmente impedidos. Então, o primeiro requisito é ter plena capacidade civil, ou seja, ter 18 anos de idade e estar em plenas condições mentais. Então, pela lei, o incapaz está impedido de iniciar uma atividade empresária. Mas, como eu disse, existem ainda exceções. Se acaso o incapaz recebeu aquela sociedade empresária como objeto de herança, ou se a incapacidade foi adquirida após o início da atividade por alguma doença ou algum acidente, ele poderá então dar continuidade àquela atividade empresarial,
desde que permitido por uma decisão judicial, e também que seja nomeado um representante legal para gerir as atividades. No próximo vídeo, continuarei falando para vocês sobre os requisitos do empresário. Um grande abraço e até lá! Felicidade não tem fórmula. O criador dessa fala é Leandro Carnal. Eu sou Fran Muraca, estudo ciência da felicidade. Carnal criou uma minissérie que chama Felicidade Sem Fórmulas. Ele diz que a vida não tem um sentido. A vida vai ter o seu sentido. Cada um tem o seu roteiro, que é único, e a chance de ser feliz depende da busca de aprofundamento, estudos e autoconhecimento. É possível criar uma vida mais feliz. Não existe receita pronta. E a felicidade não é permanente. Você é único. Carnal diz que a partir do momento que você aceita e buscar o seu sentido, o seu propósito, você verá a sua vida cheia de significado. É possível estabelecer uma conexão entre felicidade e saúde. As pessoas felizes são aquelas que pararam de buscar no mundo externo, na opinião dos outros e no êxito material, uma resposta. A felicidade não está na matéria. Carnal diz que é possível atingir a felicidade quando você atua diretamente com um pensamento filosófico e um comportamento tranquilo. Segundo ele, felicidade é uma escolha. Ampare-se na ação. Felicidade aumenta a saúde, aumenta a sua capacidade de diálogo com as pessoas, aumenta o desempenho profissional, aumenta seu grau de satisfação. Os seus dias param de ser aquele tédio de coisas que acontecem sem sentido. A vida perde um pouco do cansaço e o prazer aumenta. Somos impermanentes. Como você lida com as frustrações vai fazer toda a diferença. Incluir a sua vontade pode provocar uma transformação. Você não é impotente. Você pode melhorar muito em meio à inevitabilidade. Para isso, precisa responder quem eu sou, o que eu quero, qual o meu propósito e qual o sentido da minha vida. Respondendo essas questões, você dará um passo significativo para integrar o grupo das pessoas mais felizes. Segundo Flávia Veiga, ser feliz não é luxo, não é fútil, não é opcional. No próximo episódio, vamos falar como a neurociência e a ciência explicam ações simples e cotidianas, como gratidão, meditação, fazer o bem e até mesmo pensar em algo bom podem ajudar a ser mais feliz. Mandem suas dúvidas, nos sigam na rede social e não percam o próximo episódio. Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Até mais! Sensacionais, né? Só que mulher fodástica. Vamos lá, meninas. Falando um pouquinho, então, né, do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele tem, eu sempre falo isso, que ser empreendedor é acordar desempregado todo dia, ok, mas isso não é demérito. Quando você acorda desempregado todo dia, você tem a possibilidade de criar dinheiro. Mas vocês não acham, né, que essas crianças estão crescendo, entendendo que podem tudo? E como fica aquela fase do quero, mas não posso? Vocês não acham que eles estão perdendo essa fase e já partiram para a fase do quero e posso e haja o que houver? Bom, aí vai precisar correr atrás de educação financeira, né? Porque é justamente isso. A mídia, tudo, está mostrando, olha, você pode, e nem sempre pode. Aí é que vem o problema. Olhar a vida do outro, né? Aquelas coisas maravilhosas de internet, só que você não está na mesma página ainda, né? O empreendedorismo pode sim trazer tudo aquilo, mas é passo a passo. Só que primeiro eu quero ter. É o contrário, a pessoa não quer primeiro ser para depois ter. Ela quer primeiro ter a qualquer custo. Aí que entra todo o problema financeiro, e aí, se não for atrás de educação financeira, vai estar a vida toda querendo ter, e não tem paz, porque tem mais do que pode. Então, o empreendedorismo pode trazer para a pessoa tudo aquilo, um passo de cada vez. Então, os próprios pais, a mídia e tudo, vai criando essa cultura do que para ser feliz tem que ter, e acaba se dando muito mal. E, tristemente, não tem mesmo educação financeira e fica essa história do incontrolável, ter. Né? Incontrolável.
uma preocupação na questão moral aí, né? Moral e de sustentação de valor. Tá. E a gente vê isso em muitos adultos. Muitas vezes, nessa busca do ter, quando você chega lá e tem, mas você não está fortalecido na sua moral, nos seus valores, você se perde. E quando você se perde, você perde tudo aquilo e você perde a você mesmo. Inteligência emocional era uma coisa que deveria estar nas escolas também. Porque como é que você lida com o ter, com essa questão do dinheiro, do propósito da sua vida, se você não tem uma construção de inteligência emocional? Para o empreendedor, precisa muito. Porque está inserido nos comportamentos, né, Mari? Você precisa ter persistência, você precisa ter resiliência, você precisa ter... Não, imagina acordar todo dia, que nem você falou, sem um emprego. É a tua inteligência emocional para lidar com isso. Então, se você não tiver, você não vai para frente. Exatamente. Aí a gente entra na síndrome do coitadismo, né? Existe uma responsabilidade muito grande dos pais. O meu filho chegou, ele estudava numa escola, né, de alto padrão, e ele chegou em casa perto de um feriado e falou assim: eu quero ir passar o feriado em Aspen. Eu também. E eu falei: eu também. E aí pus para sentar, ele falou assim: provoquei uma DR. Eu falei: provocou. Então é explicar para ele, né? E aí eu falei para ele: tudo bem, a gente pode ir para o Guarujá, né? Tá mais perto, mas, né, tá na mão. E aí ele falou assim: mas o fulano vai. E aí eu tive que explicar para ele por que o fulano ia e por que ele não ia. Então, assim, essa responsabilidade de estar explicando para o filho, né, para a criança, para o jovem, o que é uma coisa e o que é outra coisa. Mas dá trabalho, Ana, dá trabalho. Os pais de hoje estão querendo quanto menos trabalho, melhor. Você sabe que na época meus filhos estudavam num colégio muito caro da região, e a gente tinha um Del Rey, onde a porta não fechava. Então, para andar, a gente segurava a porta. E um dia o meu filho mais novo, ele tinha 5 para 6 anos, ele falou: mãe, por que o nosso carro é velho e a gente não tem um carro novo? Eu falei: você quer carro novo? Ele falou: eu quero. Então, aí a gente deixa de estudar aqui, porque com o dinheiro que eu gasto aqui para você estudar aqui, a gente paga a prestação de um carro, a gente compra um carro legal. O que você prefere? Né? E foi tão bonitinho que ele tinha só 5 anos, ele falou: não, eu prefiro meus amigos. Quer dizer, não era nem o carro, e nem a escola, eram os meus amigos. Tipo assim, a primeira coisa que veio à cabeça dele é: eu vou perder os meus amigos? Então, ferre-se o carro. Né? Então, a criança ela tem que ser estimulada, né? E principalmente essa questão do ser e ter, começa de casa, não tem jeito. As crianças, adolescentes, elas têm que ter uma firmeza na família e nos seus conceitos. E eu entendo que é muito bom, independente de religião, tem que realmente fortalecer em casa. Então, mas vocês não acham que essas matérias, na minha escola ainda tinha técnicas comerciais. Eu aprendi a preencher cheque, a fazer um boleto. Olha isso, gente. Vocês não acham também que existe aí um certo interesse, não vamos entrar em política, mas será que não existe um certo interesse em manter-se menos intelectual quem está surgindo aí na nova geração? Menos conhecimento, né? E aí, se você tem menos conhecimento, uma outra pessoa vai comandar isso, né? Vai tirar proveito dessa sua situação. Pode ser que sim. Eu não tive a sorte de ter essas matérias, infelizmente, mas tive que aprender com a vida, né? Foi na prática mesmo, foi com a necessidade. E eu sei que o quanto eu valorizo hoje o meu dinheiro, a minha filha não vai conseguir valorizar nem 10%, porque ela praticamente tem de tudo. Mesmo eu ensinando a ela quantas coisas é difícil, já chegou o dia dela falar assim: mãe, nós podíamos ir para Miami amanhã. Eu falei: filha, chegar no aeroporto assim, né? Comprar passagem, sem planejar, é tudo tão fácil, né? E realmente na mente deles é tudo tão fácil. E a gente tem que entender porque eles não passaram pelos desafios que a gente passou. Vale a nós, né? Mas a culpa é de quem? A culpa é de quem? Vale a nós educá-los. Né? A gente tem por hábito isso, né? De não querer que os filhos passem pelos perrengues que nós passamos. E aí, Li, você você é psicóloga, né? Então, o quanto a gente está tirando de direito
porque eu acredito que a gente está tirando o direito dos nossos filhos de terem o lugar deles na fila. Eu nunca me esqueço, acho que eu até já comentei isso num programa, mas vale repetir, porque quando eu ouvi essa frase da Ivete Sangalo, eu falei, uau. Perguntaram para ela, o que você deseja para o seu filho? E ela falou, olha, a única coisa que passa na minha cabeça agora é que ele não passe na frente na fila. Achei tão legal aquilo, porque ele é filho da Ivete Sangalo. Então, ele poderia ser passado na frente, né? Quanto isso impacta? Que é aquela frase, não lembro de quem é agora, que é assim, acho que é Paulo Freire, se eu não me engano. Se você não quer punir os homens, eduquem as crianças. Sensacional, Paulo Freire. Não é? Porque quando você falou de incentivo, então, quer dizer, ao que as crianças estão sendo estimuladas hoje? Ao que as crianças estão sendo motivadas? Então, eu tenho um filho de 12 e uma de 15. E aí, quais são os programas que essas crianças estão assistindo? Qual que é o modelo? Qual que é a referência? Hoje, eu também sou psicóloga infantil. Qual que é a profissão que as crianças querem ser hoje? A grande maioria, youtuber. Games também. Gamers. Então, realmente, quando você fala que você está tirando direito, mas é a educação, você não está levando aquela educação. Eu penso e vejo que está sendo ainda muito uma educação voltada e estimulada para o imediatismo. E não isso tudo que nós passamos, que é um processo. Então, você vai ter tudo isso? Você pode, sim. Mas e o processo? É isso. E para complicar, a gente tem que descomplicar. Kátia Roncone com Descomplicando os Relacionamentos e logo em seguida nossa querida Leila Navarro com Maratona do Confinamento. Olá, sou Kátia Roncone, palestrante e coach de relacionamentos e de negócios, e é um prazer imenso ter você aqui comigo no Descomplicando Relacionamentos. E o tema de hoje, no nosso quadro, é sobre pessoas tóxicas e como se relacionar com essas pessoas no trabalho. Olha, como esse tema, ele é muito abrangente, eu vou falar hoje sobre os 5 tipos de pessoas tóxicas que existem e como identificá-las. E na semana que vem eu vou falar sobre como lidar com essas pessoas no trabalho. Na verdade, as pessoas tóxicas são aquelas que trazem sentimentos ruins ao seu cotidiano. Elas drenam a sua energia como se fosse um vampiro energético. Mesmo tendo um bom emprego, lidar com essas pessoas podem tornar a sua rotina de trabalho insuportável. Olha, você perde a concentração, diminui a produtividade, o trabalho não rende, é como uma grande nuvem negra pousando, sobre sua cabeça. Pessoas tóxicas, elas sempre procuram uma maneira, de colocar você para baixo. Para isso, elas podem se colocar em posição de inferioridade e agir como se fossem vítimas e sempre querem que você escute e coloque os problemas dela acima dos seus. Para você entender melhor, eu vou te apresentar os 5 principais tipos de pessoas tóxicas que existem. E a primeira delas é a vítima. Ela não se responsabiliza pelas próprias escolhas, está sempre pronta a culpar qualquer um pelos seus fracassos. E o segundo tipo é o invejoso. Ele não consegue ficar feliz pelo sucesso dos outros e sempre se sente prejudicado e nunca se sente reconhecido. E o terceiro é o carente. Ele sempre está em busca de atenção e conselhos e não se interessa por nenhum outro assunto que não seja ele mesmo. Sabe aquela pessoa que se você tem uma doença, ele também tem e a dele é maior? Então, são individualistas, demandam tempo e energia e nunca oferecem uma ajuda ao outro. E o quarto tipo é o juiz. Ele julga o tempo todo e por isso tende a tirar conclusões precipitadas. Não são bons ouvintes e só sabem condenar as escolhas dos outros. E em quinto lugar, a gente tem os pessimistas, que é o mais comum de todos os tipos. Ele sempre está desconfiado, ressentido, irritado, e ele não consegue visualizar o lado bom de nada. Ele é negativo e toda a fala dele é acompanhada de reclamação e de lamentação. E principalmente, ele nega ser pessimista, ele afirma ser apenas realista. Você conhece alguma pessoa assim? Olha, na próxima semana eu vou falar com você sobre como lidar com essas pessoas no trabalho e como aprender a se relacionar com elas. Eu agradeço a sua companhia e é sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. Se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem e me segue lá nas mídias sociais, tanto no Instagram
quanto no Facebook em Kátia Roncone Oficial. Vou colocar aqui embaixo para você, tá? E semana que vem eu estarei aqui te esperando. Um grande beijo, Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gente, hoje tem uma coisa muito importante para falar para você. Eu quero que você fique muito tranquilo. É uma questão aqui de saúde mental. Se você, nesse momento, estiver falando com plantinha, estiver falando com vasinho, estiver falando com quadros na parede, com passarinho, com cachorrinho, com seus peixes no aquário, com o seu gatinho, com as panelas, com os livros, se você estiver conversando com um abajur, tranquilo, tranquilo. Nessas condições de confinamento, isso é normal. Tranquilo. Agora, se eles responderem, ainda é normal. Não se preocupe. Fica tranquilo, tranquilo. Respira. Agora, se você respirar e não conseguir manter o pulmão cheio por 10 segundos, daí tem que se preocupar. Daí corre que tem que se preocupar. Mas, por enquanto, que você tá respirando legal, lindo, fala com as plantinhas. Oi, queridinha, como é que vai? Ela conversa comigo. Até a próxima. Vamos lá, pessoal. Tema ficou sério aqui nos bastidores, né? A gente esbarra em uma lei, por exemplo, em que as crianças têm têm que ter uma idade mínima para trabalharem, um tempo mínimo. E aí a gente estava falando aqui nos bastidores, quer dizer, o que é possível e o que é trabalho escravo, né? E a gente tem uma linha tênue sobre isso. Conta um pouquinho a tua história, Yara, porque eu acho que realmente vale a pena a gente ouvir. Então, e é uma linha até meio complicada, porque particularmente, eu trabalho desde os meus 7 anos, mas com amor. Minha mãe nunca me obrigou a trabalhar, então eu acho que tem uma certa diferença ali. Será que eu estou deixando de viver a minha infância para trabalhar? No meu caso, não. E foi o maior conhecimento que eu tive. E, às vezes, eu acho, né, é uma situação complicada a gente falar, porque fica uma via de mão dupla. Tá. Será que eu educo a minha filha? Porque, para mim, educar ela não basta falar. Eu acho que se eu falar, ela não vai... Eu preciso tanto dar exemplo e ela precisa praticar. Quantas profissões que você precisa colocar em prática para você aprender algo? E aí, esses dias, né, contando um caso aqui, ela chegou em mim e falou assim, mãe, ela tinha acabado de ganhar um celular novo. Acabado assim, tinha alguns meses, né? Mas lançou outro celular, ela sabe que eu não vou dar para ela. E aí ela chegou e falou assim, mãe, eu quero um celular novo. E eu tô olhando aqui já na internet, aprendeu a ter isso, né? Tô olhando aqui na internet o preço e tal. Eu falei, nossa, que legal, né? Ela falou, tá, mas você não precisa preocupar, eu não quero que você me dê. Eu só quero uma coisa, me dá um trabalho. E aquilo ali, né, bateu forte. Eu falei assim, como assim? Ela falou, não, eu faço aula de reforço já, eu tô muito bem na escola, eu estudo a tarde toda, mas eu tenho 2 horas no meu dia. Deixa eu ficar essas 2 horas na empresa lá, rodando, ajudando as meninas de alguma coisa, eu vou aprender, e aí é lógico que você vai me pagar. E eu falei, claro, tá ali, tá sob o meu controle, né? Pensa na coisa mais linda do mundo, uma menina de 10 anos aprendendo a honrar com horário. Eu não pedi ela. Ela sabia que ela queria trabalhar 2 horas. Chegando lá, vai numa folha lá e coloca o nome dela só para mim saber que ela tá lá. A hora que ela saiu, na hora que finaliza, ela fala assim, mãe, eu consegui embalar os óculos, colocar óculos nos estojinhos. Eu consegui fazer tantos hoje. Eu fui bem? Olha outro ponto mais importante, a preocupação em melhoria, né? A mente aberta. E aí a gente fica, né, naquela linha complicada. Eu não posso colocar uma criança para trabalhar, é lógico, mas será que não deveria ter alguma oportunidade de você ensinar uma criança na prática? Um tour, olha a ideia, um tour empresarial. Você que é grande empresário, pega essa criançada da escola e vai fazer um tour nas grandes empresas, fica lá 2 horas produzindo, não é só tour, conhecer como funciona, não. Encontra um trabalho que elas possam, de repente, performar ali. Gente, vamos lá, né? Criar, ter sua independência financeira, isso é tão rico, isso te dá liberdade mesmo, liberdade geográfica, você pode trabalhar da onde você quiser, né? A liberdade emocional, de verdade você ser dona do seu nariz, né? A liberdade financeira que eu quero dizer, ela liberta em tantos segmentos, né? Que é sensacional como cercear isso. Deixa eu complementar esse exemplo tão bom que a Yara trouxe, que é isso que é a ideia, né? Que as pessoas nos ouçam em casa e falam, peraí, mas então eu também posso fazer alguma coisa. Então eu quero complementar com um exemplo do Raul, que eu fiz uma live com ele semana passada. O Raul, um garoto de 12 anos até então, ele queria um piano.
E vocês sabem, piano é um valor caríssimo, né? E ele chegou no pai dele e falou, gente, eu gostaria muito de um piano. O pai dele virou para ele e falou, como você vai conquistar esse piano? E foi isso que eu achei o máximo. Como? O que você pode fazer? Aí ele sentou com o pai dele e falou, minha mãe me ensinou a fazer pães. Acho que eu posso vender pães. Então, ok, vamos sentar e vamos ver quantos pães você precisa vender para comprar esse piano. E eles traçaram uma meta de 1 ano na venda dos pães. E na live eu falei para ele assim, então você faz todos os dias? Ele, não. Olha que lindo, ele não perdeu o tempo dele de estudo, o tempo dele de se distrair. Não, ele só faz na sexta-feira e entrega todos no sábado. É uma vez por semana que ele faz isso. Gente, em um ano, esse garoto, que agora tem 13 anos e o piano dele está para chegar na casa dele, ele levantou R$8.000 e comprou o piano dele. Entende? É isso, os pais precisam isso. Em vez de ficar lá, você quer um piano? Toque o piano. Não, o pai dele, como você vai conquistar isso? E ele conquistou. Então, levei essa história para os meus alunos e divulgo o máximo que eu puder para que isso inspire as pessoas, para que as pessoas falem, poxa, um garoto de 12 anos traçou essa meta e conquistou 1 ano, só trabalhando uma vez por semana com venda de pães. O menino está ficando famoso, pão do Raul. Olha quem é da região. E olha que é importante, vem a causa. Porque muita gente deve ter consumido esse pão. Falei isso para ele. Da causa. Exatamente. E essa empresa não tem uma causa hoje? Sim. Ela também não vende o que precisa vender. A minha preocupação é que aquele menino que às vezes está lá oferecendo aquela balinha, né, no semáforo, sim, e ele está ajudando a mãe dele. É verdade. E a gente faz um julgamento de que aquela mãe é horrorosa, de deixar aquela criança ali. Eu muitas vezes abaixo o meu vidro e falo assim, qual é o seu nome? Né? Eu adoro interagir, né? Qual é o seu nome? Você estuda? Você está indo bem na escola? E ele fala da vida dele. E existe um pai e uma mãe ali. Então, a gente tem que munir os nossos filhos, mas principalmente essa parte da sociedade, e trazer o empreendedorismo para eles como uma saída para eles terem para onde ir, e nós também, porque se a gente não cuidar deles, em que sociedade a gente vai conseguir viver? Sem dúvida. Por causa de violência, por causa de um monte de coisa, porque nós estamos na mesma sociedade, parece que a gente fecha uma porta e tem um outro mundo lá fora. Não tem, nós pertencemos a este mundo. E o empreendedorismo, sim, é uma saída, e a gente tem que trazer isso para as crianças desde o início. Nós não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade muito desigual. Até passou uma matéria, nesse domingo, que por mais que você tente, dependendo da situação que você está de pobreza, você não vai sair dali. Então, infelizmente, a situação do nosso país não é boa. Eu não estou falando que é para desacreditar, mas nós estamos caminhando para situações piores. Então, assim, é um sonho, você tem que acreditar, você tem que lutar. E eu sempre falo, é família e escola. Porque na família começa e na escola eles vão te dar as ferramentas melhores. Agora, o que a Eliane estava falando, né, na questão de comportamento, eu fico pensando, por exemplo, eu tenho condições de dar quase tudo para o meu filho, mas não dou. E ele aceita bem um não. Então, eu fico pensando, hoje em dia a gente fica muito assim, querendo proteger nossos filhos, e como é que ele vai lidar com as frustrações na fase adulta? Porque se você dá tudo, ele não precisa fazer um esforço, de repente abdicar de alguma coisa, porque ele tem tudo. E aí, quando ele recebe um não na fase adulta, ele vai causar. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas tá legal os exemplos, e eu fico preocupada com essas crianças e adolescentes que têm tudo, e lá na frente esse não vai refletir na sociedade. E fico muito preocupada com aquelas crianças que não têm nada, que está na fase da pobreza, que está sobrevivendo. É sobrevivência. Sim. Ela não tem o que comer, como é que ela vai pensar em empreendedorismo? E aí tem uma coisa, né? A gente vem com a teoria, com a tirania da positividade. Ou seja, você está sem nada, você não tem nenhum tipo de perspectiva, mas vamos ser positivo. Vamos pensar positivo que tudo vai dar certo. Até que ponto, gente, ser positivo e não ter o olhar realmente realista no sentido de, não, tudo pode mudar, mas isso depende de mim, ou quais são os passos que eu tenho que dar. Então, enquanto uma criança tem de tudo, a outra não tem de nada, e a gente está assim, nos dois extremos, ter de tudo vai causar coisas ruins.
não ter nada também vai causar coisas ruins, né? Então, quando nós estamos falando de realidade diferente, então o que a gente pode levar para o público, né? Como que essa mãe pode ensinar esse empreender? Então, por exemplo, a mãe que precisa trabalhar fora, a gente precisa fazer as trocas, ensinar essa criança que tem direitos e tem deveres. Então, por exemplo, aquela filha que vai de repente cuidar da casa, vai olhar aquele irmãozinho, ela está fazendo uma troca. Então, ela está ali aprendendo. Outro exemplo, hoje, diferente da nossa época, o governo dá material, dá uniforme. As crianças querem usar? Então, quer dizer, aonde que eu vou mostrar que, olha assim, mas se você usar esse material, se você usar esse uniforme, a mamãe e o papai não vai precisar gastar dinheiro com isso e vai fazer uma troca? Então, assim, a gente sempre vai voltar para as raízes, né, para o comportamento do pai e da mãe. E aí, a Cleissan falou uma coisa que eu estava ali guardando para a mensagem final, que é essa questão do frustrar. Porque o que eu mais ouço eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Mas pare e pense. O que você é hoje é resultado do que você passou. Então, quando a Kátia fala, não está tirando direito. Então, quando eu vou dar tudo para o meu filho porque eu não quero que ele passe pelo que eu passei, eu estou privando esse meu filho. É isso, Ana? Sim. É a questão do valor daquilo que você vai ensinar para o seu filho. Eu tenho um exemplo muito bom. Meu filho, ele faz... Ele compra todas as camisas de futebol. De time. Tá. Como fala o nome? Colecionador. Desde pequeno. Tá. E eu tinha dado no mês anterior uma camisa e ele falou, eu quero a camisa X. Eu falei, eu não vou dar porque eu já dei. Ele falou, então tá bom. Quando eu cheguei do trabalho, ele tinha pegado todos o material, utensílios que estava no armário, ele pôs na estante da sala, colocou um bilhete embaixo de todas as portas. Compre o seu produto no mercado do Senhor João Pedro. E aí, ele ia vender tudo de casa para comprar a camisa dele. Meu Deus! E eu ouvi de longe ele falando no papel, ele fez um microfone, venha comprar as coisas no mercado do Senhor João Pedro. E aí estava os preços, tudo. Uma lata de óleo, R$10. Fantástico. Uma lata de Olha a imaginação. R$10. Eu falei, mas por que R$10? É muito caro. Ele falou assim, mas a pessoa não vai sair de casa, não vai se preocupar. Olha. Sabe? Então, assim, e o cara hoje é economista. Que legal. Sensacional. A Ana sempre trazendo histórias fantásticas pra gente. Quem também traz coisa boa pra gente é a Eliana Penteado, com conexões com sua essência. Olá, eu sou Eliane Penteado, terapeuta quântica, e estou aqui para conversar e facilitar a conexão com a sua essência. Vamos lá? No último vídeo, falamos sobre a energia sutil gerada por nossos desejos, pensamentos, emoções e ações que influenciam a nossa frequência energética, impactando todos os setores da nossa vida. Então, para facilitar a nossa compreensão, segue um exemplo do Dr. David Hawkins, é um médico americano muito conhecido que desenvolveu uma tabela com medições de frequências vibracionais, Hertz, e que atuam como um campo magnético ao nosso redor. Exemplo, muitas pessoas ficam doentes por falta de amor, pois só vibram dor e frustração. Foi descoberto que as pessoas que estão doentes geralmente têm pensamentos negativos, com frequência de vibração abaixo de 200 Hz. Quais pensamentos que têm frequência de baixa vibração? Exemplo, ressentimentos, culpa, rejeição, ciúmes, egoísmo e ódio. Pessoas que vibram assim facilmente adquirem muitas doenças diferentes. Quando uma pessoa tem um monte de pensamentos negativos, ela não somente fere a si mesma, mas também ao campo magnético ao seu redor. Enquanto a frequência de vibração for inferior a 200 Hz, a pessoa está doente. E se for acima de 200 Hz, ela não terá doença. E quais são os pensamentos de alta frequência vibracional?
Exemplo, caridade, compaixão, amor, alegria, paz, tolerância. Essas pessoas que têm alta vibração podem afetar o campo magnético local. Assim, essa energia faz com que tudo se torne belo, pacífico e amoroso. Emoções de altas vibrações atingindo de 400 a 500 Hz, podendo chegar de 700 a 1000, que é uma frequência de iluminação. O pensamento tem uma grande influência na saúde das pessoas. Vamos parar agora, mesmo, de vibrar negativamente. Perceba e aumente a sua frequência vibracional. Afinal, a essência da vida é o amor. Assim, perceber em qual faixa vibracional ou que emoção domina a sua atenção te permite buscar auxílio e melhoria. Vamos exercitar para sentir e entender melhor no nosso dia a dia. Então observe como você se sente com as notícias, músicas, conversas, redes sociais. Exclua o que te faz sentir mal e aumente o que te faz você se sentir bem. Esta é a forma mais simples para você aumentar a sua energia emocional. Agora, escolha um assunto específico. Trabalho, por exemplo. Como você se sente em relação a este tema na sua vida? Mas pesquise o sentimento mais profundo. Assim, você saberá o que precisa ser alinhado entre o seu querer e sentir, melhorando a energia e os resultados nesta área. Então agora, conta para mim se este conteúdo fez sentido para você. Como foi o nosso papo hoje? Quer saber mais? Então acesse o meu site www.elianepenteado.com.br. Lembrando que Eliane é com Y no final e me siga nas redes sociais que aparecem na tela. E até o próximo vídeo. E agora, claro, vem a fase do Faz-me Rir, que acho que é isso, são os nossos patrocinadores, sem eles nada acontece. Jane Keller, que tem, colinho no meu cabelo hoje, né? Então é a Jane. Vânia Ruiz faz a nossa maquiagem, nossa maquiadora oficial do Agora Que São Elas. E, com certeza, estrutura de moda com a Priscila, que está me vestindo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane e hoje eu vim falar um pouquinho do que eu faço. Eu sou responsável em cuidar do autoestima das mulheres através das mãos. Isso mesmo, eu sou especialista em colorimetria e mechas, onde eu posso proporcionar um resultado único na cor. Cada cliente é tratado como único, cada um tem o seu tom de pele, o seu estilo, onde eu faço uma avaliação e aí você saia com um visagismo adequado. Isso mesmo, eu, Jane, do Estúdio JK, proporciona um trabalho incrível para você. Ficarei muito feliz em convidá-la e recebê-la você aqui no nosso Estúdio JK. Venha conhecer mais, venha saber como eu faço o meu trabalho, venha entender um pouquinho do meu atendimento. Um beijo. Olá, meu nome é Vânia Ruiz, sou mulher empreendedora. Minha formação é na área do direito, onde advoguei por 12 anos, porém, um belo dia resolvi mudar. E hoje trabalho como consultora de beleza. Isso mesmo. Fui eu quem maquiou as participantes do programa Agora Que São Elas. E hoje eu estou aqui para falar para você o que engloba uma consultoria de beleza. Você sabia que você tem apenas 3 segundos para causar uma boa impressão com a sua imagem? Então, é nisso que a consultoria vai te ajudar. Você sabe cuidar da sua pele? Então, eu estou aqui para te ajudar com isso. Você sabe fazer uma maquiagem básica ou não? Eu estou aqui também para te ajudar com isso. Os meus contatos estão aí no vídeo e eu aguardo você para que juntos possamos realizar o que você procura no momento. Eu sou a Priscila, da Estrutura de Moda, e estou muito feliz de participar do seu programa. Nós somos um e-commerce de moda feminina que atende do tamanho 46 ao 60. Nós temos uma grande variedade de produtos, chegando a ser mais de 80 modelos disponíveis em nosso site à pronta entrega, que vão do trabalho ao coquetel, da moda fitness até o pós-praia. Tudo que as mulheres precisam para estar bem informadas e bem vestidas.
pelas nossas redes sociais, elas ficam por dentro de todas as novidades do universo fashion. O nosso atendimento e as vendas são totalmente online pelo nosso site www.estruturademoda.com.br e temos também um atendimento personalizado através do nosso WhatsApp. É o 011 99251 2159. Muito obrigada, Kátia. Voltando aqui, aí a gente está no nosso último bloco, o papo foi bom demais. E será que a gente consegue ter uma dimensão daquilo que favorece ou desfavorece, daquilo que é justo ou é injusto? O que vocês falam disso, desse cenário todo que a gente apresentou no programa? O que favorece? Eu acredito que o tempo que a minha filha ou meu filho chegou ali uns 9, 10 anos, o tempo que está perdido ali assistindo no YouTube, que não está brincando, né? Que não está estudando, que não está fazendo algum curso, que não está aprendendo algo novo e está usando esse tempo de forma errada quando eu coloco ela para fazer algo que ela vai precisar lá na frente, quando eu incentivo nela a criatividade, quando eu incentivo nela a verificar o seu financeiro, o quanto custa cada coisa, como ela pode conquistar seus objetivos, como ela vai conseguir conquistar seus sonhos. Quando eu utilizo esse tempo dela, é uma troca. Eu estou tirando aquele tempo que ela estava lá no YouTube, assistindo, ficando deitada, até com problema de coluna, até problema de visão, de tanto que ele está ali no celular e que não está melhorando em nada ou não vai favorecer ela futuramente. E eu faço uma troca. Eu falo, filha, vamos cá, vem aqui, senta aqui comigo. Deixa eu te explicar o que é uma empresa. Deixa eu te educar aqui no empreendedorismo. Olha como que funciona. Precisa de nota fiscal. Ela entende todos os passos da empresa. Ela tinha muita curiosidade, né? Mãe, como que funciona? Tem que ter um script para ligar para o telefone. Mãe, quando que eu vou poder falar no telefone? Eu falei, filha, já pensou? Uma pessoa liga aqui, uma criança atende o telefone. Eu falei, não, vai chegar o tempo. Né? Mas só dela entender ali todo o processo, ela já está abrindo a sua mente. E isso está favorecendo ela. Então, eu estou educando, de forma alguma, eu estou prejudicando o aprendizado ou o desenvolvimento dela como uma criança normal. E aí, Li? Eu fico pensando que, assim, hoje, para nós que somos pais, a régua está mais alta. Porque o que desfavorece? Essa cultura de que você é bom, que você é famoso através da quantidade de curtidas. E aí eu volto para o ter, que a minha autoestima, o meu valor está conectado a eu ter o último celular, a eu ter um carro, eu fazer, como foi falado aqui, grandes viagens. Então, e aí o favorecimento é quando, então, a autorresponsabilidade, eu, enquanto pai, colocar para esse meu filho que mesmo que ele não tenha esse celular, mas o que ele tem é compatível, né? Ele faz o que os outros também fazem. Então, porque fica muito essa questão, né, de que eu preciso ter sempre o que é top, sempre o que é melhor, porque senão o meu valor, eu não vou me sentir. Então, a gente essa coisa do ter e do ser, esse é o investimento que eu acredito. Ok. Eu vejo assim. Por exemplo, lá em casa, né? Eu tenho um menino de 8 anos e desde pequenininho eu falo para ele assim, filho, presta atenção. A mamãe sabe o que é melhor para você, a mamãe e o papai. Nós sempre vamos querer o melhor para você. Então, às vezes, ele fala assim, mãe, eu não sei se eu quero isso ou se eu quero aquilo. Eu falo, filho, você tem que decidir. Aí ele às vezes ele fala assim, mãe, você sabe o que é melhor? Decida. Aí eu acabo decidindo nenhum dos dois. Eu acabo falando outra coisa. Mas o que eu observo é o seguinte, tudo está na família, no exemplo. Não adianta eu ficar falando A, B, C se eu faço de outra maneira. Então, assim, é tudo o exemplo familiar, você educar, colocar isso, né, nos ensinamentos da criança, trazer que é melhor ser do que ter, que às vezes ele fala alguma coisa que acontecia na escola, agora ele está um pouquinho chateado, porque ele sente falta mesmo dos amigos, Sim. Não é nem tanto assim da aula, às vezes ele fala da professora. Então, essa questão também da pandemia está sendo um momento de grande reflexão. O pai e a mãe ele tem que estar ali para apoiar, auxiliar, não para
dizer como resolver. Mas dá muito trabalho, né? E os pais hoje estão muito... sobrecarregados. E não sei se estão afim também. Deixa eu só falar do gancho que a Kátia falou sobre o positivismo, né, que a gente fala para as pessoas, você pode, você consegue e tal. Eu prefiro realmente essa linha, né? Porque, tudo bem, estou falando, mas e a extrema pobreza? Eles precisam comer. Dá para também ali pensar em algo, né? Nós temos assim um exemplo que acredito que a grande maioria já viu, que é do Rick Chester. Ali ele saiu do nada, né? Além dele ter saído do nada, ele ensinou isso para as outras pessoas, né? Comprar meia dúzia de água e sair para vender na praia. Então, assim, é um exemplo. Então, nós precisamos sim olhar esses exemplos de qualquer lugar que estejamos, mesmo que seja da extrema pobreza, porque ali ele mostrou uma forma de fazer dinheiro. O que ele precisou ali, gente? De vontade. Mas foi positividade com atitude. Sim. O que a gente não pode é ficar só no âmbito de vai dar certo, eu posso, eu quero, eu consigo e bundinha na cadeira, né? Ação. E nem todo mundo tem essa ação. Às Exatamente. Vezes fica esperando e é cair, ou fica isso que diferencia, né? O outro chamar, o outro comprar as garrafinhas, te entregar e falar, vai lá. Então, assim, é mais fácil, né? Reclamar, falar que, olha, eu nasci na extrema pobreza e vou morrer na extrema pobreza. Assim, não acredita e realmente, claro, entra inteligência emocional, entra uma série de coisas, mas o querer é o mais forte. Eu quero, o que eu faço? Então, assim, esse exemplo, né, de água é um exemplo para mim que, sem dúvida. Olha aí, gente, qualquer um pode. Ele foi para Harvard, tem livro escrito. Eu só quero colocar uma pitada de sal aí, né? Às vezes a autoestima é tão baixa que a atitude não vem. Então, ele precisa, sim, ou ela, de um apoio, né, para dar o primeiro passo. Então, tem essa questão também. Eu acho que é o seguinte, o que desfavorece é exatamente isso que você falou, e só complementando, porque ensinar o filho a lidar com a frustração, porque ele não pode passar por cima daquilo que ele não pode. Tá? A segunda coisa é ensinar ele a passar por situações que vai obrigá-lo a superar a situação. Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo do meu filho. Quando ele era pequeno, e quando ia dar vacina, eu não queria que ele sofresse. Eu passava uma pomada para não sentir. Mas, por outro lado, como é que ele vai aprender a se defender da vida? Sim. Como é que ele vai aprender a passar por situações, inclusive de aprender a ser empreendedor, pegar a lata de óleo que está no coisa e vender para comprar a camisa dele? Sim. Entendeu? Então, eu acho que isso é ensinar o filho para a vida. E ele aprende. E entre quereres e poderes, eu acho que as 3 máximas do empreendedorismo, né? A gente começa querendo e não podendo, a gente começa querendo e podendo, e o melhor dos mundos, quando a gente empreende, chega no quesito, a gente pode. Mas será que a gente quer? Semana que vem, tamo junto.